como vai você? Tudo bem? Hoje vamos ter no programa Viver Bem Unimed Campos dicas de alimentação no quadro Coma Bem e Viva Melhor. Nossa equipe acompanhou as comemorações pela Semana da Enfermagem no Hospital Unimed Campos. No Falando de Saúde, vamos abordar as mudanças climáticas, a chegada do frio e aquelas doenças que acabam ocorrendo com mais frequência nessa época do ano. Tudo isso a partir de agora, no Viver Bem Unimed Campos. O inverno começa no dia 21 de junho e termina em 22 de setembro. Apesar de estarmos no outono, o tempo já esfriou e as mudanças bruscas de temperatura já são sentidas e com elas chegam também as doenças típicas do frio. O nosso consultor de saúde, Dr. Paulo Lirano, fala conosco sobre o tema. Dr. Paulo Lirano, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. O frio está chegando, né? Já tem essa temperatura com mudança maior, né? Durante o dia, às vezes um solzinho, mas chega à noite está esfriando bastante, o ar está mais seco e essas doenças típicas, né? Do frio, do inverno, já começaram a aparecer. Sem dúvida já estão aí, já começaram, porque a temperatura já vem caindo e, na verdade, todas as vezes que nós temos uma mudança de temperatura e também automaticamente uma redução da umidade do ar, acaba tendo uma interferência no meio ambiente e isso também interfere na vida das pessoas de forma muito direta. Até porque também nesse período, muitas vezes, há um aumento da poluição e todo esse ar, né, com menor umidade, com poluição e a temperatura mais fria, acaba por facilitar a sobrevivência de determinados vírus, bactérias e, consequentemente, uma transmissão maior. Além do que, na verdade, no período mais frio, as pessoas ficam mais confinadas, mais dentro de casa, mais dentro de ambientes fechados, pouco aerados, pouco ventilados. Isso tudo acaba predispondo, na verdade, uma proliferação e uma contaminação maior desses vírus que ficam circulando no meio ambiente através de alguém que esteja contaminado. Quais são essas doenças mais comuns? A gente sabe que nesse período a gente tem com frequência a gripe, né? Também alvo dos nossos programas aqui, Viver Bem. Mas, além da gripe, tem rinite, bronquite, sinusite, tem essas ites aí que acabam atacando todos nós. O que ocorre é que, por conta da mudança do ar respirado e da contaminação maior deste ar, o período do frio ele predispõe muito mais às chamadas doenças respiratórias. Então, pegando toda a árvore respiratória, começando pela rinite, né, pela faringite, pela sinusite, a otite e também os quadros gripais, os quadros viróticos que podem evoluir, inclusive, para quadro respiratório de pneumonias e complicações mais sérias. Então, na verdade, todas as doenças respiratórias, no período do inverno, elas ficam mais vulneráveis. Os pacientes portadores de doenças respiratórias, normalmente, nesse período, estão mais vulneráveis e desencadeiam, na verdade, uma agudização dos seus quadros respiratórios. Nós chamamos a atenção, Júlio, para os dois extremos, como sempre, dos vulneráveis, que são as criancinhas e os idosos. Então temos que ter muita atenção com as nossas crianças e com os idosos, principalmente no que diz respeito aos cuidados do dia a dia. Então, evitar ambientes muito fechados, manter sempre, logicamente, os ambientes bem ventilados, com janelas abertas, entrando o sol assim que puder, né? E evitar o contato com outras pessoas que estejam potencialmente contaminados e transmitindo esses vírus, principalmente o da gripe. Quando a gente fala do vírus da gripe, já tratamos desse assunto aqui, é muito importante lembrar que o melhor meio de prevenção das doenças gripais é através da vacina.
E a vacina nós tivemos aí no final de semana, o dia D da vacinação, e temos notado pelas estatísticas que as pessoas não têm procurado tanto os postos de saúde para que sejam vacinados. Isso é uma coisa Parece que as grave. pessoas estão acomodadas, doutor Eu tenho Paulirano. certeza que sim, Júlio. É a acomodação natural do ser humano. Ele só acaba se alertando quando se vê em risco. É lembrar que existe sempre o risco. E o risco sempre tem, porque este vírus ele sofre mutações e acaba comprometendo mesmo aquele que já tenha sido vacinado no ano passado, ele está vulnerável. E principalmente, mais uma vez, aquelas pessoas que ou são muito pequeninos, as criancinhas e os idosos. Mas chamamos muita atenção para todos os pacientes portadores de doenças crônicas, as chamadas doenças crônicas como o diabetes, a hipertensão, as doenças pulmonares crônicas, principalmente a bronquite, o enfisema e a asma. Então, quem tem esses quadros respiratórios previamente, todos eles devem ser vacinados para evitar a gripe, como também todos eles devem ter uma atenção redobrada no período do frio por conta da exacerbação, por conta das condições ambientais que predispõem uma agudização desses quadros respiratórios. E lembro mais, todos esses portadores dessas doenças respiratórias, a asma, o enfisema, a bronquite crônica, quando eles complicam ou têm crises, lembrar sempre que aquele quadro que está persistindo por mais de 2, 3 dias, com piora da falta de ar, com a sua tosse, com a febre, e essa tosse com secreção, ou seja, a expectoração mudando de cor, ficando amarelada, esverdeada, tem que logo procurar assistência médica. Não aguarde, não fique esperando muito tempo. Assim que sentir que aquela crise que já está acostumado a ter por ser uma doença crônica, mas que está se perpetuando com febre, com tosse produtiva, com expectoração amarelada, esverdeada, essa pode estar complicando, Júlio, com uma infecção bacteriana, consequentemente uma pneumonia e às vezes pode ter uma evolução mais grave. Volto a dizer, principalmente as crianças e os idosos, Júlio. A bronquite, por exemplo, ela provoca já um quadro de torpor no paciente, fica com falta de ar, às vezes dá muita tosse, aí no caso uma tosse seca, né, o paciente fica já cansado. Se ele entra num quadro de gripe, que pode ser evitado, né, na maioria das vezes com a utilização da vacina, a tendência é que ele reduza, né, os problemas e até mesmo os sintomas, caso ele ele entre numa crise de bronquite. Se juntar a crise de bronquite com a gripe, a situação desse paciente pode ficar mais preocupante. É sempre assim. Quando nós associamos doenças, ou uma doença vem em cima da outra, não há dúvida que são fatores que se conjugam e pioram o estado do paciente. Consequentemente, ele perde mais ainda a sua capacidade de se defender e aí tem as complicações dessas doenças. E a complicação mais séria é a infecção bacteriana, consequentemente levando a uma pneumonia, insuficiência respiratória, e a gente tem aí uma série de problemas que devemos sim evitar. Sempre tentar evitar esta evolução. E o grande benefício que nós temos, e a grande medida, é exatamente a vacinação para evitar que seja acometido por essa virose e que complique uma doença de base. Agora, doutor Paulirano, a gente entende que com a chegada do frio, essas doenças ficam mais frequentes e tudo, mas é o quê? É uma baixa de imunidade? Na verdade, é uma condição de vários fatores. Primeiro, a condição do próprio meio ambiente, quer dizer, baixa temperatura, resseca o ar fica menos úmido, e a poluição, que aumenta também por conta de vários fatores. Então, juntando esses 3 elementos, são fatores altamente agressivos ao aparelho respiratório. Consequentemente, você tem uma condição maior.
A condição da questão da imunidade, ela passa também porque nesse período, às vezes, o idoso principalmente, ele já se alimenta menos, se alimenta mal. Outro fator importante, ele já na idade mais avançada, ele perde muito essa noção, o próprio organismo, da reação à desidratação. Ele não tem tanta sede quanto uma pessoa mais jovem. Então ele esquece muitas vezes de que tem que beber água. Então a desidratação é um fator extremamente grave nos casos dos idosos. Então a questão da hidratação é um outro fato junto da alimentação, então há sim uma queda da imunidade natural dessas pessoas, porque eles estão mais vulneráveis num ambiente mais favorável, em que o fato de estarmos às vezes em aglomerações com muita gente, ambientes fechados, acontece de ter uma transmissão mais fácil desses agentes patológicos, não é? E aí então juntam todos esses fatores, além da queda da imunidade, e acabamos tendo, na verdade, esses agravos, essa agudização das doenças, principalmente as doenças respiratórias, nesse período em que entramos aí, que está mais frio, do outono para o inverno. Podemos afirmar, doutor Paulo, que nesse período há um percentual assim muito grande das virais, dessas doenças de forma viral? Aumenta, na verdade, há um aumento normalmente de mais de 30% da busca pelo socorro, pelas unidades de saúde nesse período mais frio, viu? E predominantemente, como nós falamos, as doenças respiratórias. Lembrando, Júlio, que não são só as doenças respiratórias nesse período mais frio, por conta do que nós já falamos, da queda da imunidade, né? E do frio na temperatura mais baixa, nós temos problemas dermatológicos mais sérios, principalmente nos idosos, porque resseca muito a pele e aí vem a coceira, ferida e acaba dando lesões de pele significativas. Lembrar que a incidência do infarto naqueles doentes que já são portadores de doença coronária, quando chega no frio, ela aumenta também. Por que isso, doutor? Por Por que se dá conta isso? do frio. O frio, o que acontece? O nosso corpo reage fechando um pouco os vasos, fechando a luz do vaso, que a gente chama uma vasoconstricção para reter o calor do corpo. Essa é uma reação natural do organismo. Como o paciente que tem angina, já teve infarto ou que tem risco de ter infarto, o fechamento da artéria é fatal para ele. Então, no momento em que fecha essa artéria, acontece de levar aquela falta de oxigenação no coração, consequentemente o doente pode infartar. Então, lembrar, o paciente já de idade mais avançada e que costuma ter angina, dor no peito. Se começar a ter dor no peito, intensa, aquela pressão no meio do peito, busque logo socorro, não fique esperando amanhecer o dia, porque ele pode estar entrando numa crise de angina. Então é muito mais frequente nesse período do inverno, do outono, quando esfria, do que no calor. Interessante isso, mas há uma relação direta disso, Júlio. Há uma outra curiosidade, né, que a questão dos choques de temperatura. Um indivíduo está dentro de um ambiente quente, né, às vezes até dentro do carro, com o aquecedor ligado, mas está um tempo frio e às vezes até com aquela chuva fininha, aquela garoazinha, né, que não chega a ser uma chuva intensa, mas com vento frio e tudo. Esses choques de temperatura também podem provocar uma queda da imunidade e a entrada, digamos, a facilitação para alguma doença? Todo choque térmico, o organismo, na verdade, ele demora um pouquinho de tempo para reagir a essas mudanças bruscas de temperatura. Mesmo que não seja no inverno, mas no inverno ele é mais forte porque você toma contato direto com aquele frio, com aquele vento mais frio, né? Que acaba dando aquela sensação de frio maior. E todas essas manifestações que a gente está aqui considerando, principalmente no que diz respeito à vascularização, para o nosso organismo se manter quente e aquecido, ele faz uma vasoconstricção, ele fecha a luz do vaso na periferia para não perder o calor
para o meio ambiente, que está gelado. Então, com isso, acaba ocorrendo realmente essas condições favoráveis à diminuição da resistência dos tecidos. Então, a mucosa fica mais seca, fica mais vulnerável, machuca mais. Então, a entrada desses agentes patógenos, eles ficam mais facilitados por conta desse período do frio, por este período do choque chamado do choque térmico. Para isso que deve-se evitar sempre aquele banho quente, sair do banho também, muitas vezes, né, na maioria das vezes, sem roupa nenhuma, e acaba tomando um choque térmico. Isso não faz bem nunca para ninguém. Então, os idosos, né, como a gente fala, os mais experientes, eles tinham razão quando falavam, não, menino, você está tomando banho quente, está colocando o pé Frio no pé frio no chão. chão, não é? Tá muito frio, você está dormindo, não coloca uma meia, não é? Você sai, acabou de tomar banho, está saindo para o vento. Isso tudo é verdadeiro. Essa cultura e essas crendices populares, elas têm, na verdade, todas elas um fundo de verdade significativo e relativo conforme a situação. Essa é verdadeira. Nesse caso tem um equilíbrio, né? Nesse caso tem equilíbrio. Agora, doutor Paulo, seria importante a gente passar agora, para quem está acompanhando o programa Viver Bem, as nossas dicas de prevenção, dicas do programa passadas pelo senhor. O que as pessoas podem fazer para tentar minimizar, né, os efeitos, né, dessas mudanças de temperatura e a própria chegada do frio, principalmente aquelas que já têm, né, as doenças crônicas? Eu acho que a gente pode iniciar lembrando o seguinte: todas as vezes que começa a esfriar, Júlio, o pessoal vai lá para o guarda-roupa e retira aquelas roupas que estão guardadas há um ano, na verdade, né? São os casacos de lã, né? O suéter, aquelas roupas de frio, o cobertor, o edredom. Todas essas roupas, quando ficam guardadas, elas acabam ficando com poeira e também com mofo, muitas vezes. E a poeira e o mofo carregam, na verdade, os fungos e os ácaros, que são os elementos, os agentes, vamos dizer, patógenos que acabam levando à agudização, exacerbação dos quadros respiratórios. Então, a alergia, a rinite, né, a tosse, as crises de asma, mesmo a evolução com quadros respiratórios graves, geralmente podem ser originados dessas roupas que estavam guardadas. Então, primeiro conselho: todas as roupas que estão guardadas devem ser lavadas, devem ficar ao sol e retirar toda essa poeira para começar a usar. Não pegar logo aquela roupa que tem um ano guardado, usar, vai ter rinite, vai começar a espirrar, vai começar a tossir, vai ter dor de cabeça, vai achar que gripou e por aí afora. Porque nós estamos com o organismo mais exposto pelo meio ambiente e aí vem um agente em cima. Então começa por aí. Quando a gente fala aqui da questão da hidratação, isso é muito importante também. Como nós falamos, principalmente no idoso. A hidratação generosa, né? Tem duas coisas que fazem bem para o idoso, principalmente nesse período de muito frio. É muito líquido e também tomar líquidos quentes. Quentes no sentido do aquecido, não é bebida quente, é aquecido. Porque ele melhora o estado e aquece o corpo, né? Melhora o estado da pessoa e aquece o seu corpo. Então, tomar sopinha, ao invés de tomar suco gelado, que ele não vai querer, então faz um chazinho quente. Então, vários chás podem ser feitos, com sucos também devem ser oferecidos para que possamos fazer uma boa hidratação nessas pessoas. Em relação à questão dos quadros respiratórios, é lembrar sempre o seguinte: aquela criança, vamos às crianças que também são um grupo muito acometido dessas doenças respiratórias, quer seja da rinite, da otite, da faringite, amidalite, né? O estado gripal propriamente dito. Então nós devemos manter, normalmente, essas crianças também bem hidratadas, lembrar sempre da importância da amamentação materna. Essas crianças, sempre que possível, devem estender a amamentação bem mais à frente, no mínimo até os 2 anos de idade, se for possível, porque
ele vai estar sempre protegido com os anticorpos da mãe, isso é muito importante, né? E também a questão da vacinação das crianças, manter sempre o calendário de vacinação em dia. Doutor Paulo, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco do programa Viver Bem, Unimed Campos, e vamos contar com sua participação no nosso próximo encontro. Já que nós citamos aqui, falamos sobre a preocupação com a gripe, acredito que seja um tema importantíssimo que nós vamos ter que trabalhar novamente, já que a busca, não é, pela vacinação ainda está acanhada, né, e vamos contar com a participação, né, de um especialista também na área para conversar conosco, não é? O Dr. Telmo, que vai falar conosco, o Dr. Telmo Garcia, que vai falar conosco sobre, né, a influenza, H1N1, H3N2, né, sobre essas formas da gripe. Até o nosso próximo encontro, doutor. Um abraço. A gente vai para o intervalo e volta já já, que tem receita saudável no quadro Coma Bem e Viva Melhor. É uma deliciosa torta de legumes com recheio de frango. Não perca! Querido, a tosse do bebê não passa. Vamos ao médico? Paz, o bebê tá bem. Não tem inchado no peito, está sem febre. Vou passar um remedinho para eliminar o catarro, além da inalação. Doutora, não seria melhor fazer um raio-x só para ter certeza? Keila, a avaliação do seu filho já foi realizada. Você sabia que os exames de raio-x ou tomografia emitem uma quantidade de radiação? Ela pode ser pequena, mas é cumulativa. E em excesso, pode causar problemas futuros, principalmente nas crianças, que são mais frágeis. A melhor maneira de prevenir é realizar esses exames apenas quando for necessário. Eu não fazia ideia disso, doutora. Mas obrigada pelas informações. Não há de quê. Tome essa carteirinha para controle de raio-x e tomografias do seu filho. E lembre-se de trazer nas próximas consultas. Ei, você, pode fazer o mesmo, viu? Compartilhe essa informação, transmita esse cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Aferição de pressão arterial, teste de diabetes, teste para detectar anemia, orientações sobre saúde, tudo isso e muito mais aconteceu nos dias 15 e 16 de maio, marcando as comemorações pela Semana da Enfermagem. Confira! A Semana da Enfermagem ela é comemorada mundialmente, né, com início no dia 12, em homenagem à enfermeira Florence, que é uma enfermeira italiana, e vai até o dia 20 em homenagem à enfermeira Ana Neri, né, que é considerada como a mãe do Brasil. A enfermagem ela tem um peso muito grande na vida, né, da população, porque ela engloba desde o nascimento, né, até o pós-morte. Então a enfermagem ela tem um papel fundamental para a população, porque ela está em todo o processo de vida. Hoje a gente tem a visão, né, diferenciada da equipe de enfermagem, onde a gente conseguiu ter um nivelamento da equipe, um pensamento diferente, né, e hoje a gente busca um atendimento com qualidade, segurança e principalmente humanização, né. Então por isso que nós buscamos fazer exatamente esse ano a Semana da Enfermagem. É um sonho nosso que a gente já tinha há alguns anos, mas eu acho que agora chegou o momento da gente mostrar para toda a população, até para os próprios funcionários, para as próprias pessoas da enfermagem, os próprios colaboradores, né, a importância deles no processo de cuidar, né, porque a enfermagem está com o paciente desde a admissão até a alta, né, então ele está com o paciente em todo o percurso dele dentro do hospital. Então a gente viu essa necessidade de mostrar para a população a importância da enfermagem. Nós contamos com várias equipes multi, né, não foi um evento restrito somente à enfermagem, nós contamos com medicina preventiva, núcleo de medicina transfusional, atendo, medicina preventiva
preventiva, SESMIT, então teve vários setores envolvidos, né, nessa participação da Semana da Enfermagem. E a gente disponibilizou aqui na tenda, tanto para a população quanto para todos os funcionários Unimed, a disponibilização de teste de verificação, né, de glicemia capilar, teste rápido de anemia, aferição de pressão arterial. Então a gente teve toda essa assistência para a população e para todos os funcionários. É um serviço de... acho que todas as pessoas poderiam vir aqui fazer esse check-up, até porque acho que a pressão arterial é uma coisa tão fácil de ser medida e a gente pode ter vários avanços e várias respostas em relação à nossa saúde com esse tipo de exames. Simples e rápidos de serem feitos. Nós tivemos palestra também, 2 dias de palestra, foi um sucesso, foi muito bom, onde teve a participação do professor Said, onde ele demonstrou para toda a equipe de enfermagem a importância deles no processo de cuidar. Ele é professor da Faculdade de Vicenza, mas ele também é usuário Unimed, ele ficou internado conosco, ele passou por vários setores e ele demonstrou e relatou para a equipe toda a importância dela no processo de recuperação dele, né? Hoje ele está bem, ele retornou às suas atividades, mas ele veio contar um pouquinho da experiência da equipe dele com a equipe de enfermagem. A gente contou também com gestão de pessoas, conscientizando a equipe de qual o propósito dela, né? Qual é o propósito da enfermagem, o que a enfermagem veio fazer, né? Nessa profissão, né? O que a enfermagem faz nessa profissão. Já era um sonho das coordenadoras de enfermagem, desde que eu entrei aqui, elas têm solicitado isso e surgiu agora o momento, né? Porque a gente valoriza os nossos funcionários e mostra para a população, para os acompanhantes, para os usuários mesmo da empresa, a importância da enfermagem no cuidado do paciente. Um balanço parcial que você faz da adesão dos profissionais. Foi muito bom, as pessoas estão colaborando, a gente tem uma equipe multidisciplinar ajudando e a adesão foi ótima, as pessoas estão motivadas, foi muito bom. A alimentação saudável, rica em vitaminas e com o que a gente precisa para ter energia. A receita de hoje é assim: torta de legumes com recheio de frango. Ah, que delícia! Vamos aproveitar. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Murisson e agora é hora de você aprender mais uma receita saudável no nosso quadro Viva Bem Coma Melhor. A receita de hoje é uma torta de frango com legumes e ela tem um diferencial, porque a massa dela é feita com couve-flor. Então, além da gente ter uma receita bastante saudável, ela também vai ser pouco calórica. Ela é uma ótima opção para o pessoal que está de dieta e também para o pessoal da academia, porque ela tem bastante proteína, é uma ótima opção de pós-treino. Para essa receita, nós vamos precisar de um maço de couve-flor, uma xícara de cenoura cozida em cubinhos, uma xícara de vagem picada, 2 xícaras de frango desfiado cozido, 3 colheres de sopa de aveia em flocos, 2 colheres de sopa de azeitona, cheiro verde a gosto, um ovo, que nessa receita nós vamos utilizar a gema separada da clara, e um pote de requeijão de cerca de 140 gramas. O primeiro passo é a gente colocar a couve-flor, a aveia e a clara para bater no liquidificador. Nós vamos bater até que crie a consistência de um purê, porque essa vai ser a massa da nossa torta. Bom, pessoal, é essa consistência que a gente precisa que a nossa massa chegue. Como vocês podem ver, bem parecida com a de um purê. Agora nós vamos reservar essa massa, porque nós vamos preparar o recheio. Agora, para o recheio, nós vamos misturar no recipiente a cenoura, a vagem, o frango, a azeitona e o cheiro verde. E agora nós só vamos misturar até que fique uma mistura homogênea com todos os ingredientes bem incorporados.
Bom, agora que o nosso recheio já está bastante misturado, nós vamos começar a montagem da nossa torta. Bom, agora em uma forma que já foi untada com azeite, nós vamos espalhar primeiro um pouco da massa de couve-flor e depois vamos colocar um pouco do recheio. Agora que a forma já foi coberta com bastante do purê, nós vamos colocar uma parte do recheio. E agora vamos colocar um pouco do requeijão. Agora nós vamos cobrir com o resto do recheio e logo depois com o restante da massa. Bom, a nossa torta já está pronta, agora é só a gente pincelar um pouquinho de gema por cima e ela já está pronta para ir ao forno. Bom, agora é só a gente levar ao forno a 200 graus por cerca de 40 minutos, que é tempo suficiente para ela ficar dourada. Bom, pessoal, essa é a nossa torta pronta, rende 6 porções como essa. Ela é uma ótima opção para você ter como prato principal e também como lanche. No nosso próximo programa você acompanha mais uma receita saudável e saborosa. Até a próxima! Espero que você tenha gostado de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Semana que vem a gente tem novo encontro. Até lá!